Né, cada transtorno, né, individualmente, suas características clínicas e as principais alterações que acontecem em cada um. Então, a depressão é considerada uma pandemia, um problema de saúde pública. A patogenia ela pode ter vários fatores genéticos e ambientais associados que culminam na teoria monoaminérgica, que envolve uma disfunção das monoaminas através de dois mecanismos, lembrando as monoaminas, dopamina, serotonina, noradrenalina, né? E pode atuar através de dois mecanismos, seja a redução na produção de monoaminas, que foi o que a gente acabou de ver nos transtornos de humor de modo geral, né? Que era ou a redução da dopamina, noradrenalina e também da serotonina. Então pode ser isso, uma redução na produção das monoaminas ou uma falha na ação dessas monoaminas. Então elas não se ligam ao receptor e quando isso acontece, né, quando essa é a causa do transtorno depressivo, o tratamento ele é mais complexo e mais difícil. Normalmente o uso de monoaminas vai melhorar um pouco no início, porque aumenta a concentração, então vai atuar mais sobre esses receptores, mas não vai resolver, porque não soluciona a resistência dos receptores e pode gerar ainda mais resistência tardiamente. Se você está aumentando a concentração, você acaba gerando uma resistência ainda maior nesses receptores que já não estão funcionando. Então, ou a gente não tem as monoaminas, ou a gente tem uma resistência do receptor das monoaminas, certo? Essa monoamina é o quê? Pode ser ou dopamina, ou serotonina, ou noradrenalina, certo? Daqueles 3 neurotransmissores que a gente viu lá no transtorno de humor, naquele gráficozinho que tinha assim. Então, a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração de humor caracterizado por uma tristeza profunda, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa, distúrbios do sono, apetite, ausência de prazer. Assim, com base na teoria monoaminérgica, né, das monoaminas, em uma pessoa não deprimida, a ação e a concentração de monoaminas estão adequadas. Mas na pessoa deprimida, a gente já espera que esteja ou baixa, ou que ela não esteja tendo uma resposta a essas monoaminas por conta dos receptores. Enquanto nas pessoas deprimidas, propõe-se que haja uma deficiência na produção de monoaminas, além de deficiência na ação dos receptores, e uma elevada concentração de receptores pode acabar acontecendo, né, quando a gente tem essa queda na concentração das monoaminas, que é o que a gente chama de suprarregulação dos receptores, que é um mecanismo compensatório. Então a pessoa está tendo uma redução na concentração das monoaminas, o que é que o corpo faz? Ele aumenta a quantidade de receptores na tentativa de melhorar a resposta às monoaminas, mas não vai adiantar, por quê? Porque as monoaminas que não se adequam a essa concentração, elas não vão se adequar a essa concentração elevada e permanecem sendo resistentes. Porque por mais que aumente a quantidade de receptor, eu não tenho dopamina, eu não tenho serotonina, eu não tenho noradrenalina, então não vai adiantar. Vai compensar até um certo momento, até que a pessoa tenha outro gatilho, né, que faça com que haja a descompensação total do circuito de viés e a pessoa manifeste a depressão. Então aqui, né, os principais mecanismos, aqui é o indivíduo normal, ele libera um neurotransmissor, o excesso retorna e aquele que vai interagir aqui com os receptores vai fazer o seu papel na transferência do impulso nervoso. O indivíduo com depressão, o que é que acontece? Ele tem uma queda, olha a quantidade de vesículas que tem um indivíduo normal. No indivíduo depressivo, ele tem uma queda da concentração dessas monoaminas, então vai estimular muito menos, enquanto que estimula 5, ó, se a gente fosse fazer, né, uma quantificação para ajudar a visualizar melhor, aqui ele vai estimular só 3 receptores. E aí a gente tem uma queda nessa sensação de prazer, de bem-estar, então a pessoa começa a ter essas alterações de humor. E o tratamento vai fazer o quê? Ou ele vai aumentar a concentração da dopamina, dependendo da causa, né, do transtorno. Se a pessoa tem uma queda nas monoaminas, então é só dar mais monoaminas para ela. Se a pessoa tem alterações nos receptores, por exemplo, posso ter alterações seja nos receptores do neurônio pós-sináptico, ou posso ter alterações dos receptores que fazem a recaptação. Esses receptores podem estar muito ativos, então eles removem muito a dopamina da região sináptica. Então eu posso utilizar um bloqueador
desses recaptadores, para que eles não recaptem, a pessoa tem um estímulo maior de dopamina acontecendo ali na fenda sináptica, então a sensação de prazer, né? Especificamente, principalmente se for aí a dopamina, ok? No entanto, essas características relacionadas às monoaminas não são observadas em todos os casos depressivos, tá? Então, passou-se a investigar como as monoaminas atuam no cérebro para identificar os outros fatores associados à depressão. Então, as monoaminas, elas regulam a ação de substâncias chamadas de neurotrofinas, tá? Em especial, uma neurotrofina chamada de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Porque nem sempre a depressão vai ser causada apenas por uma queda das monoaminas. A gente tem principalmente associado também essa queda na geração dessa neurotrofina BDNF. Portanto, quando uma serotonina chega no neurônio-alvo, ela se liga no seu receptor e ativa uma cascata de proteínas que estimulam a transcrição dos genes produtores de BNDF, certo? Que é essa neurotrofina. Com a redução da concentração das monoaminas, serotonina é um tipo de monoamina, né? Vai reduzir essa cascata de ativação que estimula a transcrição de genes produtores do BNDF. Então, reduz, consequentemente, a capacidade neurotrófica do neurônio. O que é a capacidade neurotrófica do neurônio? Realizar a sinaptogênese, né? A síntese de novas sinapses. Cada vez que a gente aprende uma coisa, a gente vai criando, né? A gente viu isso na aula de embriologia do sistema nervoso. Cada vez que a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo novas sinapses. Então, se a pessoa está com prejuízo neurotrófico nos neurônios, ela vai ter um prejuízo da sinaptogênese. Vai ter um prejuízo na neuroplasticidade, que é essa capacidade de se adaptar no sistema nervoso. Vai ter prejuízo na sobrevida desses neurônios e vai ter um prejuízo na neurogênese, né, que é a síntese de novos neurônios. Então, prejudica os circuitos cerebrais, sobretudo os circuitos do humor. Assim, a baixa concentração de BDNF é o principal desencadeador dos sinais da depressão. Isso quando a gente faz aí os estudos pós-morte, né? Pega os cérebros lá e verificar o que é que está principalmente presente aqui. É uma baixa concentração de monoaminas? Não, é a baixa concentração de BNDF, tá? Que vai desencadear os sinais da depressão. Então, desse modo, os fatores genéticos e ambientais desencadeiam os baixos níveis de monoaminas, que desencadeiam prejuízo na ação das neurotrofinas BDNF, que vão desencadear elas em si os sinais e os sintomas, porque vão atrofiar partes dos neurônios, vão reduzir pontos de sinapses. Por isso que o tratamento ele é tão importante, porque com o passar do tempo, quanto mais tempo a pessoa fica ali com um transtorno sem procurar ajuda, um tratamento para depressão, mais agravada vai ficando a situação dos neurônios. E de uma crise depressiva por ano, a pessoa começa a ter 3 ou mais, porque ela está perdendo, né, esses hormônios. E aí vai onde começar as ideações. A pessoa, inicialmente, com transtorno depressivo, ela tem ideação suicida e ela sai da ideação e começa agora a prática suicida, né? Ela começa a atentar contra a própria vida. Então, antes era um suicida passivo, que tinha aquela vontade de morrer por conta do transtorno, e ela passa agora a ser um suicida ativo, praticando o ato, certo? Então, um dos principais fatores ambientais atuais capazes de desencadear esse processo é o cortisol também, tá? Que é liberado quando a gente está passando por qualquer tipo de situação estressante. Então, um indivíduo que estiver submetido a condições muito estressantes, ele pressiona o cérebro para o desenvolvimento da depressão. E se a pessoa, obviamente, tiver, né, a susceptibilidade genética, a probabilidade de descompensar o circuito de viés é muito maior. E desenvolver, obviamente, se descompensou, né, vai desenvolver o transtorno depressivo. Então, aqui, ó, vejam essa figurinha. A gente vai ter o principal impacto na depressão, ó, se a gente fosse determinar assim, a fisiopatologia principal, qual é a principal substância associada à manifestação, os agravos do transtorno depressivo, vai ser a queda da neurotrofina BNDF, certo? Essa neurotrofina que disse é o que? É o quê? A neurotrofina é o que fala?
ela vai favorecer a ocorrência de todo o funcionamento do sistema nervoso central. Ela vai favorecer a criação de novas sinapses, desenvolvimento de novos neurônios, certo? Tudo que mantém a saúde do nosso sistema nervoso central, certo? Então, o estresse causado pelo cortisol, ele pode interferir também na neuroplasticidade, porque o cortisol cronicamente liberado, ele vai ativar uma inflamação de baixo grau. Ao longo do tempo, né, cronicamente, obviamente, essa inflamação de baixo grau faz a ativação constante do fator de transcrição NF-κB. Esse NF-κB sendo liberado, ele vai alcançar o sistema nervoso central e causar uma reatividade das micróglias, né? Que são os macrófagos presentes no nosso sistema nervoso central, gerando alterações na função dos circuitos cerebrais. Então, vai alterar as respostas das monoaminas, vai alterar as respostas das neurotrofinas, afetando o comportamento juntamente com o desequilíbrio das monoaminas e neurotrofinas. Então, por que a gente fala tanto do fator ambiental associado? A pessoa ela já pode ter o fator genético que faz com que ela tenha uma redução da concentração de monoaminas, seja porque ela não está produzindo de fato, ou seja porque há um problema nos receptores. A pessoa tem uma queda das monoaminas, já tem uma predisposição genética aí. Essa queda na concentração das monoaminas vai sendo aí compensada pelo organismo, mas vai acarretar na queda dessa neurotrofina aqui, que é o BNDF, que tem esse papel na manutenção da saúde, na síntese, no desenvolvimento do nosso sistema nervoso central. Então, se ele está sendo prejudicado, à medida que a pessoa vai evoluindo com a doença e não vai tratando, cada vez mais a gente vai tendo prejuízos no nosso sistema nervoso central. Aí vem o fator ambiental. Que fator ambiental? A pessoa se submete o tempo todo ao estresse, né? Então o estresse vai lá, vai estimular a síntese desse hormônio, né, nas adrenais. Esse hormônio ele vai ativar aqui um processo inflamatório crônico que vai favorecer a secreção do NF-κB, que ativa as micróglias lá no sistema nervoso central quando ele é secretado, e esse processo inflamatório associado aqui ao cortisol desencadeia o que também? Além da predisposição genética que a pessoa já tem para a queda das monoaminas, ele também favorece a queda da síntese de quem? Da neurotrofina BDNF, né? Então, além da pessoa ter o fator genético, vem agora aqui o fator ambiental do estresse, que reduz cada vez mais a incidência, a produção, a secreção dessa neurotrofina. Como está colocado aqui, se a pessoa não faz o tratamento, à medida que vai agravando os danos acarretados no sistema nervoso central, as crises depressivas elas vão ficando cada vez mais frequentes, tá? Então, dentro dos principais aspectos clínicos da depressão, a gente pode, né, ter os sintomas cognitivos, que vão incluir aí um humor deprimido, apatia, perda de interesse, né, que são o que a gente chama de sintomas nucleares. Tem que estar presentes numa pessoa para que haja o diagnóstico da depressão. Então a pessoa ela tem que ter humor deprimido, tem que ter apatia e tem que ter perda de interesse, perda de motivação. Alterações no peso e no apetite, transtornos do sono, fadiga, agitação ou retardo, disfunção executiva, culpa, inutilidade e ideação suicida são os sintomas secundários. Então, como a pessoa fica com humor deprimido, apática, ela perde a motivação para fazer qualquer coisa, ela começa a não se alimentar, a não conseguir dormir, né, a ter uma disfunção, né, de qualquer ação que ela vai realizar, começa a ter a ideação suicida por conta, né, do humor deprimido, da tristeza que vai se manifestando. Então, para que a gente faça o diagnóstico da depressão, eu tenho que ter esses sintomas nucleares, esses 3 aqui principais, e eu tenho também que ter 4 ou mais sintomas secundários associados. Então, são os nucleares completos, tá? E aqui 4 ou mais sintomas secundários, uma perda de peso, uma fadiga, né? Uma ideação suicida, uma sensação de culpa, uma sensação de inutilidade, uma disfunção executiva. Então vai se somando para que a gente faça o diagnóstico. Pode ser também, vai variar de indivíduo, como a gente viu no começo, né?
pode ter a associação da ansiedade com a depressão. É justamente quando a gente vê esse ganho de peso, que a pessoa come compulsivamente, né? Eu passei uma apresentação de falando que a gente associa muito com ansiedade, ansiedade não, depressão sempre falou, que a gente viste a parte principal do falou. Só que, tipo, no caso dele estava normal, assim, a rotina dele, fazendo as coisas e tal, aí ele sentia esse terciário, tipo, secundário, que falou que era essa questão de cansaço e tal. Aí ele foi diagnosticado com depressão. Aí ele ficou Só pelo cansaço? Só pelo cansaço? Não, porque ele não estava sentindo apatia, nem tristeza, sabe? Aí ficou por essa questão do cansaço e a questão do trabalho, assim, que ele estava também muito sobrecarregado. Tem que ter os sintomas nucleares. Ele pode ter falado isso que ele não sentia, mas na verdade tinha. E por isso que a pessoa fez o diagnóstico. Mas tem que ter esses com certeza. E desses aqui tem que ter 4 ou mais para fazer o diagnóstico. De forma correta aí que eu vi, né? Inclusive falando desse ponto da depressão e da ansiedade, que a gente vai já ver um gráficozinho separando, tem muito isso de que a depressão é a pessoa que ela vive muito no passado, né? Ela lembra de coisas que deixam ela triste, os gatilhos. E a ansiedade é a pessoa que vive muito no futuro, ansiosa pelo que vai acontecer. Então aqui vocês veem, né, alguns aspectos, né, de ressonância do cérebro de uma pessoa normal e uma pessoa com depressão. Então, as alterações encefálicas vistas em ressonância, a gente vê que o córtex pré-frontal, né, ele reduz. Então, se ele reduz, a pessoa vai perdendo a capacidade de decisão. Se ela perde a capacidade de decisão, ela não realiza as ações, tá? O órbito frontal, né, ele vai aumentar. Então, isso vai fazer com que a pessoa tenha um aumento da motivação para a ideação suicida, para coisas tristes, tá? Então, tem uma motivação maior para a tristeza. Então, é aqui que vocês observam. O córtex frontal, esse da pré-frontal, perdão, ele vai reduzir. Aqui é porque quase não dá para ver, tá? Mas vocês veem que aqui, em repouso, né? O indivíduo deprimido. Quando a gente faz uma indução de alguma coisa alegre para ele, percebam que a ativação do córtex pré-frontal e da amígdala, ela é muito menor do que quando a gente coloca uma coisa triste para a pessoa ver. Então, se eu botar, por exemplo, um filme de comédia para o indivíduo ver, e se eu botar um filme dramático que você morre de chorar, aqui a área do córtex pré-frontal é muito mais ativada com a coisa triste. É como se a pessoa com transtorno depressivo, ela começasse a ficar viciada na tristeza, tá entendendo? Então a amígdala, ela também aumenta, né, no transtorno depressivo. Então isso vai aumentar a sensação de culpa, de inutilidade, assim como o hipocampo, que não está mostrando aqui também, certo? Então a gente olha aqui, o indivíduo normal, né, tem essa área aqui frontal. O deprimido, ó, a gente tem a redução, que é esse, cadê, meu Deus do céu? Onde é que? É o córtex pré-frontal, é esse aqui, que diminui a capacidade de decisão e de tomada de ações. Aí aqui no órbito frontal, que é justamente o que está aqui na região de baixo, né? Ele vai aumentar por ter essa motivação maior para a tristeza. Então, quando a gente expõe a algo triste, ele fica muito, é como se ele ficasse mais feliz em sentir a tristeza do que em sentir a felicidade. E a amígdala também, ela vai aumentar aqui, ó. Indivíduo deprimido, ela aumenta também quando a gente faz a ressonância do indivíduo normal e o indivíduo com depressão. A amígdala, ela está mais expansiva, que aumenta a sensação de culpa e inutilidade. Então a gente vai ter uma fadiga psicomotora, né, uma falta de prazer e energia, porque o indivíduo ele não está recebendo ali as quantidades ideais de dopamina no núcleo accumbens. Tem uma falta de interesse, de concentração, porque a gente tem a redução do córtex pré-frontal, então não tem a motivação para o comportamento. Tem uma tendência suicida passiva e ativa por conta do aumento do orbital frontal, certo? E também o sentimento de inutilidade e alterações no sono e no apetite por conta da amígdala também, que tem esse aumento no transtorno depressivo. Então, todas essas alterações cerebrais, que às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo, né? Ah, isso é
besteira, é falta de Deus, né? Que o povo coloca assim, não, tem alterações físicas de fato. A pessoa sente, é como acontece muito com a minha mãe, né? Ela, quando está em crise, ela sente dores físicas no corpo mesmo, né? Ela sente, e não é brincadeira, ela vai bater no hospital das dores que ela sente por conta da crise depressiva, porque quando o médico faz todos os exames, minha senhora, não tem nada aqui. É só pela alteração mesmo psicológica. Tem uma coisa que é muito comum, é o aperto no peito. Muitas pessoas falam isso, como se tivesse alguma coisa no peito. A tristeza é tão grande. Uma informação sobre o córtex pré-frontal é que ele só desenvolve por completo aos 25 anos. Então essa questão das decisões é por isso que jovens adultos são tão irresponsáveis, né? Você está querendo se justificar demais. Por isso eu faço besteira. Entrando agora nos transtornos de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade é quando o espectro ansioso tem um impacto negativo na vida da pessoa, atrapalhando a qualidade de vida em relação ao sono ou às interações sociais. Então, basicamente, o transtorno de ansiedade envolve que o medo, né? Então, a pessoa tem um pânico, tem uma fobia, está centrado ali na região da amígdala, né? E também, além do medo, a preocupação. Enquanto a depressão é mais a tristeza, né? Aquela dor, aquele deprimido, humor deprimido. No caso da ansiedade é mais um medo, uma preocupação exacerbada. Em vez de ser a tristeza exacerbada, é uma preocupação, um medo. Então a pessoa sofre com expectativas e está muito associada ao circuito, né? Cortiça estriado tálamo cortical. E disfuncionais, né? Então, vão causar hiperexcitabilidade dos neurônios pelas alterações, por isso que elas são tratadas à base de GABA, porque já que a gente tem essa hiperexcitabilidade, eu vou tratar com GABA, porque o GABA é o quê? Inibitório, né? Então eu vou diminuir esse nível de excitabilidade lá da amígdala, que está sendo extremamente ativada e a pessoa está sentindo um medo e uma preocupação exacerbada, sem necessidade. Então, para inibir esses estímulos excitatórios muito prejudiciais. É por isso que a gente às vezes diz que a pessoa está dopada, né? E antigamente as pessoas passavam muito os benzodiazepínicos, né? O clonazepam, diazepam, o Rivotril. Mas hoje eles não são mais tão recomendados. Mas muita gente ainda toma, né? O Rivotril. Mas hoje os mais recomendados são os inibidores dos receptores de serotonina, de citralina e fluoroxetina, que vão diminuir essa hiperexcitabilidade da amígdala e vão reduzir esse medo, essa ansiedade da pessoa. Eu quero que a gente tem vários tipos, né, de transtornos que são enquadrados dentro do transtorno da ansiedade, e quero que vocês compreendam que o transtorno de ansiedade é uma doença para todo sempre, tá? É diferente você dizer, eu já tive uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade é uma coisa que você tem uma vez e pode daqui a não sei quanto tempo ter de novo, mas aí passa. O transtorno de ansiedade não, ele é uma doença para todo sempre, que a pessoa tem que fazer acompanhamento psicológico e farmacológico para acompanhar, certo? Então vai atrapalhar a vida da pessoa. Então a pessoa tem uma ansiedade que atrapalha a vida dela no dia a dia, no normal, certo? Não é uma crise de algum momento por algo que aconteceu. Então nós temos dentro dos principais transtornos enquadrados no transtorno de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, né? O transtorno do pânico, o transtorno social e o transtorno por estresse pós-traumático. Então, o transtorno, né, da ansiedade generalizada é o mais prevalente, está muito associado à depressão, né, porque vai ter aí associação com os mesmos problemas dopaminérgicos e dos neurônios que secretam a serotonina. Vai ser caracterizado por uma ansiedade generalizada, pela ativação dos circuitos do medo e da preocupação na amígdala, mas sem causa aparente, tá? Então o ambiente pode contribuir para desencadear e vão causar aí distúrbios do sono, a pessoa não consegue dormir, irritabilidade, alterações de concentração, fadiga, tensão muscular, é um medo do que pode vir a acontecer, certo?
O segundo, né, a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, a gente tem uma ansiedade antecipatória, é o medo de ter medo, tá? Então, o transtorno de ansiedade social, ele dá os mesmos sintomas que o transtorno do pânico, mas ele vai ser desencadeado por uma situação específica de interação social. Por exemplo, a pessoa vai lá falar em público e ela fica com medo do que o social, do que a sociedade vai achar dela lá falando em público. Então, ela começa a ficar com medo de ter o medo da apresentação dela, certo? Então ocorre o congelamento da pessoa, a pessoa não consegue se mexer, ela tem a certeza que ela vai morrer devido a ataque cardíaco, e a pessoa tem mesmo, ela tem uma palpitação, ela tem uma sudorese, ela tem arritmia, ela tem dor cardíaca, isso aqui é muito comum, né? A pessoa ir bater no hospital achando que está infartando, e é só o efeito da síndrome do pânico, né? Então tem ataques de pânico inesperados, né? Então, quando a gente tem ataques recorrentes, já vai ser o transtorno de ansiedade. É do nada, a pessoa está aqui e começa a ter um ataque de pânico, sem razão nenhuma. Não precisa do estopim para esse ataque começar. A pessoa tem um ataque do pânico do nada. Então, acontece, a pessoa começa a evitar o local, começa a evitar a situação na qual aconteceu. Por exemplo, eu já tive um ataque de pânico. Beleza, já tive. Mas não caracteriza o transtorno do pânico, porque isso não acontece com frequência. Isso não atrapalha a minha vida. Eu fui assaltada. Quando eu fui assaltada, quando o ladrão foi embora, eu tive um ataque de pânico. E agora, toda a vida que eu passo na rua, que eu fui assaltada, eu tenho um ataque do pânico. Então, eu começo o quê? A evitar o local onde eu fui assaltada, né? Ou a situação onde aconteceu. Na rua, a pessoa tem medo de sair de casa. Então, a partir do momento que interfere na sua vida, isso passa a ser um transtorno psiquiátrico. É como o cara falou, né? Da entrevista que eu mencionei do psiquiatra falando, dos transtornos, que a pessoa fala, tem gente que tem toque, né? Tem que deixar não sei o que organizado em tal canto, desse jeito, ele só vai ser um transtorno a partir do momento que atrapalha a vida da pessoa. As pessoas que têm toque, de fato, que é um transtorno, é aquela, como eu estava dizendo para os meninos, né? Que ela vai tomar um banho, ela tem que lavar primeiro as mãos, depois os pés, depois a perna, depois o cabelo, depois o pescoço. Se ela errar, ela tem que começar tudo de novo. Se ela acordar de manhã e ela colocar o pé direito no chão, mas ela tem que acordar botando o pé esquerdo, ela tem que dormir novamente para acordar, para corrigir o erro. Então é um problema que vai de fato interferir na vida da pessoa. Então sempre para que a gente determine que é um transtorno, tem que afetar a vida dela, certo? Então é extremamente incapacitante, além de mudar completamente o comportamento da pessoa. Uma pessoa que sofreu um assalto e começou a desenvolver o transtorno do pânico, ela não sai mais de casa de jeito nenhum. Uma pessoa que foi assaltada no sinal, não dirige mais de jeito nenhum, afetou a vida dela, entendeu? Ela parou por conta do transtorno. Professor, tem alguma diferença entre ataque de pânico e ataque de ansiedade? Ataque de pânico e de ansiedade? O de pânico, ele está mais associado ao medo do medo, né? Então a pessoa tem medo, a pessoa acha que pode acontecer só porque está ali. E a da ansiedade é o que ela acha que vai acontecer, mas não tem certeza nenhuma. E o medo, só porque eu estou aqui, a pessoa diz, vai acontecer. Aí ela começa a ter um ataque de pânico. E a ansiedade é porque ela acha, ela não tem nem certeza. No pânico a pessoa já tem certeza que vai acontecer. Aí ela começa a achar que vai morrer, já vai mudar. Mas tudo, né? Como eu disse lá no começo, aqueles 4 fazem parte, estão enquadrados dentro do transtorno de ansiedade, entendeu? É uma diferença da síndrome do pânico para o transtorno de ansiedade generalizado, pelo que eu estava estudando. Eu tenho o transtorno de ansiedade generalizado, não TAG. É porque é o seguinte, o TAG é quando você mantém-se ansioso, tenso, sem conseguir dormir, mas isso por um período de 6 meses seguidos. Se isso acontecer sem parar, aí o psiquiatra pode fechar o diagnóstico TAG. É por isso que é até perigoso o psiquiatra, na primeira consulta, dizer que você tem TAG. Porque tem que ser um acompanhamento contínuo, ver como é que estão suas horas de sono, ver como é que está o seu nível de tensão, como é que está a sua palpitação do coração e tal. É assim. Agora, a síndrome do pânico, não. Você tem crises que elas são limitadas. Às vezes dura o quê? 10 minutos. Você jura que você vai morrer naquele momento, você não vai morrer. É apenas o seu corpo está liberando uma grande quantidade de neurotransmissores de perigo sem ter perigo algum. Pronto.
Seguidos. Seguidos, aí depois mais 6 meses seguidos. Acontecendo só uma vez, a pessoa já não vai. Se for um período de 6 meses seguidos, o médico me diagnostica com TAG. Ai, meu Deus. Porque mais do que ser, né? É mais. A gente tem também aqui o transtorno social, tá? Que é muito semelhante ao do pânico. Então, o transtorno de ansiedade social, ele é parecido em certos aspectos com o do pânico. E a ansiedade, ela está relacionada ao desempenho com a integração e a aceitação social. Então, ao medo e à preocupação com as suas limitações, ou seja, com a exposição. Então, se preocupa muito com o que os outros vão pensar, né? Então, acontecem ataques de pânico esperados, ou seja, a pessoa vai apresentar um seminário, então ela já, ai meu Deus do céu, na hora que eu for apresentar, eu já sei que vai ter, tá entendendo? Então, ela já espera para situações específicas, e isso muda o comportamento da pessoa no sentido de evitar que a situação que desencadeia. Então, a pessoa sabe quando ela vai apresentar um seminário, ela se preocupa tanto com o que as pessoas vão achar que ela começa a ter o transtorno, né, social. E aí o que é que ela faz? Liga para o orientador: não, professor, eu peguei uma intoxicação alimentar aqui, eu não estou conseguindo. Ela tenta evitar aquilo que desperta nela a crise, né? Ei, professor, qual a senhora sabe os critérios diagnósticos dessa? Da ansiedade social? Vou pesquisar. Mas eu acho que é tudo que é o medo do que a sociedade vai dizer de você, né? Tem que ter essa parte aí. Mas especificamente eu não sei não. Por que você está se identificando? Brincadeira. Eu acho assim, doutor, que deve ser em relação ao comportamento grupal. Porque, tipo, como eu tenho TAG, mas não tenho transtorno social, então eu consigo colocar no público, cheio de pessoas quando falar. Mas mesmo assim, eu tô tenso a qualquer momento, sem ter nenhuma pressão em cima de mim. Eu acho que as pessoas que têm transtorno de ansiedade social só tem quando testam, por exemplo, quando são colocadas em algum meio social para resolver alguma coisa. Eu vou compartilhar um negócio com vocês. Quando eu estava fazendo ciência da computação, no primeiro semestre eu tinha que apresentar um seminário. Eu tive um episódio desse. Eu subi lá no palquinho, só com a minha sala lá, e eu estava tremendo, tanto que eu quase caí quando eu desci da escada assim, sabe? Era desse jeito, e o taquicardia. Ai, meu Deus. Mas hoje em dia eu sou bem mais do que você. Graças a Deus, desde sempre eu gostei de falar para as pessoas. Não, eu acho que foi um dos pontos positivos. Eu também tenho facilidade de falar em público. Mas em compensação, ninguém quer que eu também fique bom. Olha aqui, ó. Isso aqui foi 10 anos. 300 receitas. Também tem o transtorno pós-traumático, né? Que é um transtorno de estresse pós-traumático, é uma ansiedade advinda de um trauma. Esse trauma, ele vai modificar alguns circuitos que vão ficar revivendo o fenômeno traumático. Então, por exemplo, uma guerra, um assalto, causando preocupação quanto à possibilidade de o trauma ocorrer novamente. Então, a pessoa está aqui na rua e escuta um estopido, ela passou por um trauma de um assalto que teve tiroteio. Aí ela se desespera e já tem a crise porque ela acha que está passando pelo mesmo trauma, né? Uma pessoa que foi pra guerra, né? Aí escuta um barulho que parece uma bomba, aí a pessoa já se encolhe toda porque acha que pode ser isso. Eu vi um filme, o cara tendo, né, o transtorno pós-traumático, que ele tava na guerra, aí na hora que jogaram uma bomba tinha uma criancinha, a mãe correu pra cima pra proteger. Aí ele tava na rua andando, aí a criança caiu, a mãe correu pra cima e foi abraçar do mesmo jeito. Aí ele desencadeou uma crise porque ele se lembrou do que ele tinha visto na guerra, né? Então é mais ou menos isso. Tu ia falar? Era isso mesmo. Muita gente tem bolhas diretas, né? Porque, Maria, eu nem imagino o que é que a pessoa vê numa guerra, Deus me livre. Então, na maioria das vezes, estímulos externos lembram do trauma de alguma forma e ativam a ansiedade de reviver o evento traumático, causando angústia, passando a ideia de que o trauma pode acontecer de novo. Então, isso vai alterar o sono, vai causar uma excitação pelo medo, esquiva de qualquer coisa que possa desencadear a sensação. Então, às vezes, a pessoa ela evita até, inclusive, de sair de casa, né, para não ter esse estopim, esse gatilho. Aqui é só uma breve, né, comparação
entre a depressão e a ansiedade. Então, na depressão, a gente vai ter alterações psicomotoras, a gente vai ter a presença de uma fadiga, problemas de concentração, distúrbios do sono, da mesma forma que acontece na ansiedade. Só que o foco principal, o centro da doença é o quê? A presença de um humor deprimido e alterações na motivação, né, no prazer do indivíduo. E o que é o centro da ansiedade? É o medo e a preocupação do que vai acontecer, certo? Além disso, a gente também tem uma predominância na depressão, né, de alterações de apetite, tá? Alterações de peso, seja para mais, seja para menos, tendências suicidas, um sentimento de inutilidade, de culpa, enquanto na ansiedade a gente vai ter associação com os ataques de pânico, né? Fobias de algumas situações, compulsões, tensão muscular, a pessoa fica o tempo todo tensa, né? Irritabilidade, certo? Que estão associados aí ao transtorno de ansiedade. Então eles podem ser muito similares e podem inclusive estar associados, mas existem diferenças. Cara, eu estava olhando aí essas diferenças. Depois as diferenças sutis, mas a diferença que realmente faz diferença. Eu estou observando, antes de eu passar em medicina, eu estava entrando em depressão. Estava com tudo isso aí. Tendências suicidas, redutividade, essas coisas. Maria. Eu estou só com ansiedade. Só, né? Não, mas entendendo, não, gostei não, tendência suicida não, por favor, armaria. Então, por fim, pra gente finalizar, a gente entra agora na esquizofrenia, tá? Não dá pra gente detalhar todos, certo? Então, a esquizofrenia surge a partir de um conjunto de fatores de risco para o desenvolvimento real do transtorno. Como os demais transtornos, a esquizofrenia envolve uma série de estágios sequenciais que precisam ir evoluindo para chegar na manifestação de fato, que a gente viu, né? Chegar no circuito de viés e ele ser de fato descompensado. Portanto, é uma doença multifatorial causada por alterações genéticas e ambientais que se manifestam principalmente no final da adolescência. Por que a gente tem a incidência tão grande da manifestação de esquizofrenia no final da adolescência? Porque é quando a gente tem a poda sináptica, né? Então, o impacto desses problemas que estavam sendo compensados por outros neurônios, eles não vão ser mais compensados e a doença começa a se manifestar, porque a gente teve a eliminação de uma grande quantidade de neurônios. Então, dentre os fatores genéticos que a gente tem forte associação com a esquizofrenia, foram aqueles que a gente já comentou no exemplo, né, de apresentar essa associação entre os fatores genéticos e os fatores ambientais. Então, a gente tem um gene muito importante que é o CONT, tá? Então, esse CONT, ele codifica a enzima catecol-ortometiltransferase, que metaboliza a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, ou seja, as monoaminas. Quando a CONT está funcionando normalmente, quando é que ela funciona normalmente? Quando ela tem um resíduo de aminoácido de metionina, certo? Ela vai metabolizar as monoaminas em níveis normais, mantendo os níveis de dopamina no córtex pré-frontal, que processa as informações de forma normal. Ele está degradando as monoaminas em concentrações normais, mantendo a homeostase, certo? Quando o gene da CONT está alterado, ou seja, está mutado, quando é que ele está mutado em associação com a esquizofrenia, né? Quando em vez de ter a presença da metionina, na mesma posição a gente tem a mutação gerando um aminoácido valina, tá? Então essa valina substitui a metionina e aí o metabolismo da dopamina fica alterado, reduzindo muito os níveis de dopamina no córtex pré-frontal. Então, em vez dele degradar ali em níveis normais, homeostáticos, ele começa a degradar demais. E aí a gente tem a queda na concentração dessas monoaminas. Então, isso vai reduzir a capacidade de processamento de informação no córtex pré-frontal, porque vocês viram lá que no sistema mesocortical saem os neurônios dopaminérgicos jogando lá no córtex pré-frontal, né? Então, se eu não tenho dopamina para jogar, então não tem como o córtex pré-frontal processar nada. Então, essa disfunção, ela é compensada aumentando a liberação de dopamina e expressando mais receptores de dopamina, minimizando o impacto global dessa alteração genotípica no fenótipo. Que é que a gente está vendo desde o começo, por mais que o indivíduo tenha uma alteração genética, o nosso corpo ele vai tentando compensar, né? Então ele faz isso.
Ele vai expressar cada vez mais os genes que vão favorecer a secreção da dopamina, ele vai expressar cada vez mais os receptores para esse neurotransmissor, para que a gente tenha uma compensação dessa resposta falha. Portanto, uma alteração genética sozinha não vai gerar nenhuma alteração cognitiva, porque vai compensar. Mas aí o que é que acontece na maioria das vezes para que a gente tenha o desenvolvimento do transtorno mental que a gente viu? A gente tem a diátese genética, né? O indivíduo tem várias alterações genéticas. Então, outro gene que também está diretamente associado à esquizofrenia é o MTHFR, certo? Normalmente, quando ele está em condições normais, ele codifica a enzima metileno tetrahidrofolato redutase. E esse MTHFR normal, ele silencia a CONT. O que é que a CONT faz? Degrada monoaminas, né? Então, ele silencia a CONT, que interrompe a metabolização da dopamina. Assim, o córtex pré-frontal processa as informações normalmente. Ele continua recebendo ali a dopamina, sendo estimulado a processar as informações. Quando essa MTHFR está mutada, né, que é o que a gente chama nessa mutação de GNT, ocorre uma redução do silenciamento da CONT. Se a CONT não está sendo mais silenciada, ela volta a degradar as monoaminas. Então, a gente tem um aumento da sua atividade, vai ter uma redução da concentração de dopamina e o processamento de informações do córtex pré-frontal vai ficar prejudicado, porque ele está recebendo menos dopamina. Da mesma forma, quando acontece a mutação lá na CONT, o organismo ele vai o quê? Tentar compensar. Então, somente a mutação no MTHFR também não vai determinar a manifestação do transtorno esquizofrênico, certo? Então, o que é que acontece na maioria das vezes? Para os indivíduos que manifestam a esquizofrenia, ele tem a diátese genética da mutação do CONT associada à mutação do MTHFR. Ou seja, o MTHFR dele não está funcionando, então não vai silenciar a CONT, e a CONT está demasiadamente ativada, então ela vai degradar cada vez mais as monoaminas. Então ele tem essa associação genética, então ele tem mais de um fator genético associado. Existem vários outros, tá? Não é só esses dois, mas esses são os principais que normalmente quando se faz a análise, está sempre presente na esquizofrenia a mutação desses dois. Então, quando ocorre a mutação da MTHFR, que é o GNT, e a modificação da valina, né, no lugar da metionina no CONT, a gente aumenta consideravelmente a metabolização da dopamina e as monoaminas de forma geral, prejudicando o processamento de informações no córtex pré-frontal, ficando mais difícil de compensar para o organismo, o que aumenta a chance de quê? De se apresentar uma disfunção cognitiva. No entanto, ainda pode ser compensado. O indivíduo que tem essas duas mutações, ele ainda pode ter uma compensação ali do funcionamento desse metabolismo das monoaminas, tá? Mas aí a suscetibilidade para o desenvolvimento do transtorno aumenta, né? Uma vez que a gente está gerando aqui um circuito de viés, e ele pode ser totalmente descompensado por fatores ambientais. É fato descrito em todos os livros, né, de neurobiologia, de neurociências, que a esquizofrenia, os fatores ambientais associados à manifestação da doença são, né, antigamente, tá? Vírus, né, infecções, uso de drogas, abuso infantil, seja sexual, seja de violência doméstica, seja da falta de estrutura no lar, certo? Uso de maconha também está diretamente associado, acidentes, né, ou eventos traumáticos. Então isso é o fator ambiental que muitas vezes é o gatilho, o estopim, para que haja a descompensação do circuito de viés. O indivíduo ter a diátese genética já gera um circuito de viés, mas o corpo está ali o tempo todo tentando compensar. Chegou na fase da puberdade que a gente tem, né, a poda sináptica, a gente reduz esse circuito, ele está cada vez mais descompensado. Então a gente vai tendo hipoativação, essa compensação ela vai ficando mais difícil. Quando entra o gatilho aqui, né, aí a pessoa descompensa total e manifesta a doença. Quais são as principais características associadas ao transtorno esquizofrênico, né? A pessoa tem alucinações, delírios,
pensamento desorganizado, desorganização do comportamento, sintomas negativos que podem ser vários outros, tá? Então é muita coisa acontecendo, a pessoa consegue escutar vozes, né? Vê pessoas, tá? Se sente perseguido, sente uma tristeza, né? Pode ficar alternando ali da depressão, da euforia, mudanças de humor, uma hora está muito feliz, outra hora está muito triste. Então a esquizofrenia realmente é um dos transtornos psiquiátricos assim, mais pesados para a pessoa, certo? Tem. Então, quando os circuitos cerebrais eles começam a descompensar a gente, ou seja, o somatório da genética mais a epigenética, que são os fatores ambientais, o indivíduo ele começa a ter sintomas que levam ao diagnóstico de esquizofrenia. Então, para que a gente determine esse diagnóstico, o indivíduo ele tem que ter 2 ou mais sintomas impactantes há pelo menos 30 dias, tá, da esquizofrenia. Então tem que ter alucinações, delírios, o pensamento desorganizado, desorganização do comportamento ou sintomas negativos, 2 ou mais desses 5 sintomas que estavam inclusive lá no slide anterior. Então a esquizofrenia ela envolve muito a perda do juízo da realidade, o paciente não consegue discriminar o que é real do que é imaginação, sendo muitas vezes devastadora para a saúde mental do indivíduo, com um prognóstico bem restrito. Não se fala em cura da esquizofrenia, tá? A gente apenas tenta ali manter a qualidade de vida do paciente. Então, o que é... Oi? Quais são quantos graus? O quê? São quantos graus? Graus? Existe Acho que deve ter graus, mas eu não entrei nessa parte não. Mas eu acredito porque todas têm, né? Os de ansiedade, depressão, todas têm um grau. Quando eu estava no Goldstein das férias, né? Eu acompanhei pacientes, por exemplo, que estavam no último grau de esquizofrenia, pelo fato de ele não tinha mais condições de trabalhar, até pelo quanto que ele se aposentou por invalidez. É porque tem um problema também, a pessoa pode inclusive mudar esse grau, porque tem um problema da neurodegeneração, né? Vai acontecendo a neurodegeneração do indivíduo, aí vai piorando cada vez mais a situação, né? O indivíduo que começou tendo uns episódios mais ou menos ali esquizofrênicos, ele vai tendo episódios cada vez piores, né? Mais assustadores. Aí eu já ouvi pessoas que não conhecem os graus de esquizofrenia, não conhecimento. Tem uma pessoa que eu ouvi falar que ela tem grau 2 de esquizofrenia, mesmo assim, para mim, ele é assim, não, você tem como trabalhar. Eu não sei se esse grau 2 é baixo, porque eu também não tenho conhecimento de quantos graus são, né? Mas, nossa, ok, né? Tudo bem. Aí a pessoa pensa que o colega de trabalho está tentando matar ela, aí vai lá e mata a pessoa. Pelo amor de Deus. Então, o que é a caracterização de cada um desses sintomas, né? Que vão definir o diagnóstico. Então, o que é o delírio? O delírio, ele é uma ideia irreal que não é passível de argumentação com o paciente. Então, mesmo que se mostre um contraponto, o paciente não irá acreditar. Então, tem lá uma entrevista do psiquiatra falando que tem um paciente que diz que em 15 minutos ele vai morrer. Então, o médico pega lá o cronômetro e bota, vamos marcar 15 minutos, tá vendo? Terminou 15 minutos, você não morreu, você não vai morrer. Não, em 15 minutos eu vou morrer. Então ele tem essa ideia fixa na mente dele que a cada 15 minutos ele vai morrer, certo? E não adianta você provar que passou 15 minutos, que na mente dele não lê, não compreende isso, mantém. Então, minha esposa é um alien, ela foi abduzida e agora não é mais minha esposa, é um alien, né? Aí pode inclusive ter situações que tenta matar, porque pensa que é um alienígena, das alterações esquizofrênicas. Eu fui abduzida e colocaram um chip na minha cabeça. Aí a pessoa pode inclusive se machucar, tentando remover o chip, né? As loucuras, o delírio que a pessoa cria é realmente algo irreal, que não tem condições. É Bárbara que tá rindo, viu? Então... As alucinações, na maioria das vezes, elas são auditivas, mas elas também podem ser alucinações visuais, olfativas, sensitivas também, tá? O que distingue aqui do transtorno bipolar, que a pessoa, na maioria das vezes, ela tem só a auditiva, ela não tem visual, olfativa, sensitiva. Então, por exemplo, se o fator ambiental que desencadeou o transtorno esquizofrênico no indivíduo foi um abuso sexual, e esse abuso sexual foi feito numa
fábrica, sei lá, de cerveja. Aí lá, qual é a substânciazinha da cerveja? A cevada. Aí a pessoa foi estuprada, né? Na fábrica onde tinha a presença de cevada. E quando ela sente o cheiro da cevada, ela tem a alucinação de que o estuprador vai vir novamente, né? Atacar ela. Então ela começa a ter essas alucinações por conta de alguns fatores visuais ou olfativos que muitas vezes estão associados aos fatores ambientais que desencadearam o transtorno. Existem gatilhos que podem desencadear essas alucinações. Porque, tipo, eu conheço... Mas pode ter também sem gatilho. Eu conheço pessoas que quando bebem, tem isso aí tudinho. Essas alucinações assim. Não sempre que bebem, mas em algumas situações. E quando está sobra, não tem nada disso. Tipo, sintomas esquizofrênicos mesmo. Pois ele tem uma predisposição bem grandinha para ter uma esquizofrenia, porque não é normal a pessoa com álcool, que é um fator ambiental, etilismo. A pessoa com álcool tem a manifestação de alucinações, não. Se fosse uma droga alucinógena, eu ficava calada. Mas o álcool não tem essa... Esse álcool faz acelerar o processo de alguém que poderia já ter no futuro, né? Porque é um fator ambiental, né? Pode ser. Oi. Vários tipos, né? Só para complementar, que tem os delírios de perseguição, aí tem alguns tipos específicos, tem delírios de projeção em relação à relação que a pessoa tem com outra, por exemplo, delírio de influência ou controle, o delírio de grandeza, de se achar melhor do que os outros, de ter características e qualidades específicas, delírios de ciúme, aí tem delírio de conteúdo depressivo, né? No caso, delírio de ruína, delírio de culpa. Tem vários. Aí no terceiro a gente tem um pensamento desorganizado, né? O paciente ele não consegue se manter numa linha de raciocínio. Então normalmente o médico, né? Que eu vi algumas entrevistas, ele diz que quando ele está atendendo um paciente esquizofrênico, paciente, e aí, como foi seu dia hoje? Hoje eu acordei e fui no mercado. E nesse tapete é estranho, né? Olha o cachorro, a pessoa não tem uma linearidade de assunto, sabe? Ela não consegue manter um pensamento organizado. Então tem um pensamento desorganizado. Então as palavras, fala frases sem conexão, não tem lógica nenhuma naquilo que ela está falando. O quarto tipo, né, são alterações no comportamento que visivelmente estão regulados. Não é aquela pessoa, né, que usa a calça aqui embaixo mostrando a cueca, não. Aquilo é desleixo mesmo. Não é esse tipo de alteração no comportamento, não. É uma pessoa que pega e usa o boné no ombro. Não tem sentido nenhum. Coisas, né? Pega os livros e guarda na geladeira. E pega a comida, guarda embaixo da cama. Do nada, dá gritos ou risadas sem razão nenhuma. Tá passando na rua aí, grita ou dá risada sem sentido. Ele mata a gente do coração. Aquelas pessoas, por exemplo, que saem no meio da rua do mas também pode ser esquizofrenia. Pois. Aí a gente tem muito, né, nesse sentido dessas alterações do comportamento, que a pessoa crê que é isso mesmo. Você chega assim, meu Deus do céu, por que tu tá botando os livros dentro da geladeira e a comida embaixo da cama? Como assim? Mas a comida é embaixo da cama e os livros é na geladeira, porque na mente dela é desse jeito. Então ela não acha que ela está com nenhuma alteração, ela realmente acredita que é daquela forma. Então tem essa alteração comportamental. Menino, tira esse boné no ombro, bota o boné na cabeça. Como assim não se usa boné na cabeça, se usa boné no ombro? Então ele acredita que é daquela forma que funciona, certo? E por fim a gente... Não sei se era fechado de agora numa guia, uma da minha mãe, ela faleceu o ano passado. Era uma das mais novas, mas se você olhasse para ela, ela era uma das mais velhas. Que ela sofreu muito na vida. Aí ela, o que todo mundo os irmãos dizia, né? Nunca fecharam de relação com ela, dizia assim, é a doida da família, a bicha. Aí ela tinha umas frases desconexas, né? Ela dizia, ei, Tiago! Cuidado quando tu for entrar num avião, tu não desce no carro. Era quase assim que ela falava misturado, sabe? Aqui, quando eu fui estagiar no campus, na primeira faculdade, ela era uma das vacinas. Aí se eu cheguei lá, ela tava deitada no sol, assim, de frente do campus. Aí eu disse assim, tia, pelo amor de Deus, faça isso não. Sai daí.
Ela me deixa em paz, Tiago. Eu quero ser atropelada por um trem. Assim, Ai, Senhor, me perdoa. Ai, meu Deus. Não, desculpa. Ô, gente, é triste a pessoa doente, a gente rima. Oh, meu Deus do céu. Aí vamos lá, e o quinto, né, e último, ou seja, para dar o diagnóstico tem que ter 2 ou mais desses sintomas por pelo menos 30 dias. E o último são os sintomas negativos, tá? Que são reconhecidos pela falta de emoção, afeto, a pessoa exibe uma total neutralidade em qualquer situação. Então, em todos esses aspectos, o indivíduo não tem crítica de que aquilo é anormal, que aquilo que ele está fazendo é anormal. Então, a pessoa acredita que o que está acontecendo é de fato real. Então, embora não exista, então a pessoa, né, tem um delírio de que alguém está perseguindo ela. Não tem ninguém atrás de você. Eu estou vendo ele ali, vamos correr. Porque a pessoa de fato acredita que aquilo está acontecendo. Então, embora não exista o conceito de cura, pode-se ter um controle com a funcionalidade plena do indivíduo, né, através dos medicamentos neurolépticos. Ok, gente?